Olá, povo de Deus, que Deus, o céu, abençoe e proteja e te guarde de todo mal. Tem uma palavra de Deus para o teu coração nesse exato momento. Livro do profeta Isaías, capítulo 49, apenas o versículo de número 14, 15, que diz assim a santa palavra do Senhor. Mas Sião diz, o Senhor me abandonou, o Senhor se esqueceu de mim. O Senhor responde, será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do seu filho, do filho do seu ventre? Mas, ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Graças a Deus por essa palavra, povo do Senhor Jesus, povo de Deus. Meus irmãos, eu quero trazer um tema para essa palavra. O tema é o Deus que não se esquece. Meus irmãos, a introdução neste texto sagrado, nós vamos aprender sobre a forma amorosa como Deus se lembra dos seus filhos. A memória do nosso Deus não falha e Ele jamais se esquece dos seus filhos. É importante saber, meus irmãos, que o Senhor, Ele sempre está atento a mim e a você. O importante é nós saber que Deus, Ele não esquece de nós. Pode um amigo se esquecer, pode uma mãe se esquecer do filho que tem gerado, mas todavia o Todo-Poderoso sempre estará lembrado de nós. Louvado seja Deus. Porém, é perfeito Deus, não se esquece das promessas que Ele nos fez e não se esquece das humilhações que passamos. Então, o que eu quero dizer com isso é que Deus, Ele jamais se esquece das promessas que Ele tem feito com você, que Ele tem feito para mim e para você. O homem, ele pode ter te prometido algo, pode ter te garantido algo e não ter cumprido com a palavra, com a promessa que te prometeu. Mas eu quero te dizer que Deus, Ele promete e Ele cumpre. Então, se Deus te prometeu, pode ter a certeza no fundo do seu coração que Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele te prometeu. Pois já diz a palavra do Senhor, que Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Louvado seja Deus. Ele não esquece, meus irmãos, das humilhações que nós temos passado sobre essa terra, né? Ele tem contemplado as humilhações, as afrontas, as nossas provas, as nossas lutas, enfim, Ele tem contemplado cada sofrimento que nós temos enfrentado no nosso dia a dia. Louvado seja Deus, né? O ser humano pode se esquecer até mesmo de quem ajudou, porém o nosso Deus não se esquece dos filhos e cria situações para os abençoar. Que linda palavra importante nesse momento para os vossos corações, meus irmãos, né? Muitas das vezes o homem tem se esquecido de que um dia nós o ajudou, de que um dia nós o ajudou, o tirou ele da vida ali que ele estava. Nós demos uma força. Então ele se esquece, ele nem sequer te agradece pelo que você fez. Mas o Senhor, Ele sempre estará com a gente. Aleluias. Os homens na terra não agradecem ao favor que nós temos feito. Talvez você tenha feito um favor, mas alguém nem voltou para te agradecer. Ou seja, ninguém não reconheceu, alguém não reconheceu o favor que você tem feito por ela. Aleluias. Se esquece dos seus filhos. Deus, Ele cria situações para nos abençoar. Muitas das vezes, você tem passado por diversos problemas na sua vida. Você tem passado por diversas lutas, obstáculos. Mas eu quero te dizer, essas situações que você tem enfrentado no seu dia a dia, essas lutas que você tem enfrentado, que você tem passado,
É o Senhor permitindo, para que lá na frente Ele venha te abençoar, para que lá na frente Ele venha te honrar, para que lá na frente, meus irmãos, aleluias, Ele venha te mostrar que Ele é o Deus que é fiel na tua vida, que Ele venha te mostrar que Ele é contigo, que não te deixa só, que não se esquece de você nos momentos que você mais precisa, porque muitas das vezes estamos tão precisando de ajuda, que às vezes não aparece ninguém para nos ajudar, mas se esquecemos que temos um Deus que jamais se esquece de mim e de você. Ele tanto se lembra de nós nos momentos bons de nossas vidas, como também nos momentos difíceis que estamos passando, né? Então Deus, todavia, Ele vai se lembrar de mim e de você. Louvado seja Deus. E o que eu quero dizer é que não importa se o homem ele tem esquecido de você, não importa se o seu amigo se esqueceu de você, o que importa é saber que Deus, todavia, tem se lembrado de você. Eu quero te dizer que Ele tem contemplado as tuas lutas. Eu quero te dizer que Ele tem contemplado o teu choro, o teu sofrimento, e que você não está sozinho nessa guerra, que você não está sozinho nessa luta, que você não está sozinho nessa peleja. O Deus de Israel é o Deus que está contigo e não te deixará sozinho. Louvado seja Deus.